quero glorificar a Deus pela vida desta igreja. Estamos juntos para anunciar o Evangelho de Cristo aqui neste lugar. Louvado seja Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 a 3. Quando se encontraram, podem comigo fazer leitura. Diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Sim, pastor Roberto, bonito, eu não sou, mas sou casado, vai fazer 15 anos agora, dia 4 de abril, para a glória de Deus. Eu creio que você pode, por alguns momentos, olhar esta figura, só atende para ouvir a voz de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração essa noite nesse lugar. Louvado seja Deus para todo sempre. Queríamos falar sobre novidade de vida. Pastor, hoje é um culto de ação de graças. Esta palavra parece que não cai bem no culto de ação de graças. Mas deixa eu falar aos irmãos uma coisa. Quando Deus Ele quer falar à sua igreja, não importa o momento, nem que seja que esteja sendo realizado. Quando Deus quer falar, Ele fala. Ele trata da maneira que Ele quer com o seu povo. Eu creio que nós estamos aqui reunidos para nós ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso. Amém? Louvado seja Deus para todo sempre. Cristo Jesus nos libertou. É isso? Para vivermos em novidade de vida. Efésios capítulo 2 diz que Ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Capítulo 2 de Efésios, Paulo vai dizer que nós andávamos segundo o curso deste mundo. Nós vivíamos segundo o desejo da nossa carne. Vivíamos dominados pelo Espírito que agora opera, diz a Bíblia, no filhos da desobediência. Mas aqui no capítulo 2 de Efésios também vai dizer que pela graça nós somos salvos. Isso não vem de obras, é dom de Deus. Nenhum de nós merecíamos ser salvos. Mas como está escrito no capítulo de número 15, e o versículo 16 de João vai dizer assim, que não foi nós que escolhemos Ele, mas Ele nos escolheu. Glória a Deus. Para que a gente vai ter frutos. E também tem mais um, Ele nos escolheu e nos nomeou. Ou seja, hoje nós temos um nome. Nós somos o que? Filhos de Deus. Glória a Deus. Que coisa grandiosa, né? Nós somos filhos de Deus. Antes andávamos afastados. Hoje, por meio da cruz e por Cristo, nós estamos o que? Próximos. Como está escrito em João capítulo 1, no versículo 11: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-nos o direito de serem chamados o quê? Filhos de Deus, os quais creem em seu nome, que não nasceram segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado seja Deus. Nós andávamos, que está escrito no Salmo 1, como para que o vento levava para onde quer, mas o Deus Todo-Poderoso nos salvou. E hoje nós estamos aqui para exaltar e glorificar o seu santo e eterno nome. A verdadeira religião é Cristo Jesus. Não é? É, irmãos. A verdadeira religião é Cristo Jesus. Por quê? O que significa religião? Religião é a mesma coisa que religar. Religar o quê? Religar quem se não religar alguma coisa, porque uma coisa está desligada. Então Cristo Jesus, Ele é o quê? A verdadeira religião. Ele nos ligou outra vez com o
Louvado seja o nome do Senhor Deus para todo sempre. Então nós fomos libertos para vivermos em novidade de vida. Louvado seja Deus, em santidade. Ou viver em santidade aí na contramão do mundo. O que fica bem para o mundo não fica bem para nós. Aí no mundo, qual é o que dizem por aí? O que é bonito é para se mostrar, não é isso? Na igreja não, do povo de Deus não. O que é bonito é para se guardar, para o marido, para a esposa, não é para se expor. O mundo canta de um jeito, nós cantamos de outro. O mundo dança de um jeito, nós dançamos de outro. Nós vamos na contramão do mundo. Louvado seja Deus. Por quê? Porque vivemos hoje em novidade de vida. Nós somos santos, salvos. Louvado seja Deus. Temos a maior esperança da vida eterna, que é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos sabiam que, tratando sobre a vida de Jesus, já que eu falei esse assunto, louvado seja Deus, é o assunto mais tratado na Bíblia? É a vida de Jesus? A vida de Jesus é o assunto mais comentado na Bíblia. Tem pelo menos 1845 vezes menções sobre a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos vivendo a essa espera, porque a qualquer momento há de acontecer. Nós seremos levados, arrebatados para o céu de glória. Louvado seja Deus. Vamos aqui para o que interessa no sentido da palavra. Eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção no que Deus irá tratar conosco. O trem só está começando a pegar o mar. Viu? Está só pegando o mar. Preparando, porque Jeová tem chicote para a gente hoje. Louvado seja Deus para todos sempre. Se você é filho, Ele lhe trata como filho. Igual o filho que o pai não dá uma pedra de vez em quando. Dá ou não dá? Eita, pastor Roberto, não sou no banho aí. Impulsivo, falador, curioso, emotivo e sanguíneo. Pedro tinha em si a chamada de liderança. O camarada tinha aquela autoridade de falar e o povo seguiu. Glória a Deus. É tanto que quando Jesus morre, louvado seja Deus, ele se sente assim meio que Jesus não ressuscitou ainda, ele diz: vamos pescar, e o povo vai todo em pé. Ele tinha essa voz de autoridade, de liderança. Louvado seja Deus. Mas no capítulo 21, para nós contarmos a história, no capítulo 21 de João, Jesus traz a confirmação de quem seria Pedro na história. Jesus olha para ele e diz: apacenta os meus cordeiros, ou apacenta as minhas ovelhas. Louvado seja Deus. No capítulo 2 de Atos, no dia de Pentecostes, havia sobre eles o quê? Uma promessa. Jesus quer ficar na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E a Bíblia diz que Jesus, nos últimos minutos de Jesus na terra, ele está com seus discípulos no Monte das Oliveiras, e ele dá os últimos mandamentos. Ele vai subindo, louvado seja Deus, e quando ele sobe nas nuvens, os anjos aparecem e dizem: varões galileus, o que vocês estão olhando assim para cima? Assim como vocês viram ele subir, ele há de voltar. A Bíblia diz que eles saem de lá e vão para um lugar chamado Cenáculo, aonde moravam alguns irmãos. Enquanto a festa de Pentecoste acontecia em certo lugar, os irmãos estavam no cenáculo. Louvado seja Deus, fazendo o quê? Perseverando na promessa que Jesus falou que viria sobre eles o revestimento de poder. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te falar uma coisinha. Só tem promessa, só tem bênção para aqueles que são perseverantes. Os irmãos estão olhando aqui esse cenáculo, e já foi relatado aqui não só pelo pastor Roberto, mas Lucas. Ele tem vitória para aqueles que são
você conhece, eu tenho certeza que você conhece muita gente, louvado seja Deus, que apenas trocou pela estrada, começou, mas desviou-se, afastou-se. Louvado seja Deus. Existe, pastor Roberto, uma doutrina que é antibíblica, e essa doutrina tem sido permeada, tem sido falada em muitos lugares, e algumas igrejas até, louvado seja Deus, muitos conservadores estão pregando essa doutrina: salvo uma vez, salvo para sempre. Ao contrário, se você é salvo, você deve permanecer em Cristo até aquele grande dia. Louvado seja o nome do Senhor Deus para todos. E quando eles estão perseverando, e a oração deles era: Jesus, nos reveste de poder, a tua promessa, Senhor. Glória a Deus. E no capítulo 2 de Atos, me chama a atenção, sabe o que é? Porque a Bíblia diz assim: e de repente, eles estavam perseverando, mas foi de repente, um vento veemente e impetuoso entra naquele lugar. Louvado seja Deus, aleluia. Eles começaram a ver coisas maravilhosas sobre cada um deles, e repousou línguas repartidas como de fogo. Louvado seja Deus. E todos, diz a Bíblia, capítulo 2, versículo 4 de Atos, que todos foram cheios do Espírito Santo e falavam conforme o Espírito Santo os concedia que falasse. Meu filho, Tiago, André, os discípulos conheciam Pedro e sabiam que ele era sanguíneo, falador, curioso, seu impulso era forte. A zoada foi tão grande, é ao contrário do que muitos pastores querem fazer hoje. Quando o poder de Deus desce, aí tem uns que tem um sininho, né? O sininho, aí quando a irmã começa, nada, irmã. É o encontro do sobrenatural com o natural. Ninguém resiste o poder de Deus. Não dá para nada. Quando ele diz, o Espírito de Deus nos revela, mas quando a coisa é séria, deixa pular, deixa marchar, deixa dançar, deixa o fogo pegar, rapaz. Até bater em cima da parada. Para nada. A zoada foi tão grande que a Bíblia diz que a zoada correu até lá na festa. E eles vieram olhar o que está acontecendo. Olha para cá. Como é que eles consideraram os irmãos? Bêbados. Então é cheio do medo, é cheio de cachaça, então é cheio de monstro. Eu pergunto aos irmãos: como é que você joga um dedo? Ele anda certinho? Eu nunca olhei um dedo daqueles bêbados que dá 2 passos para frente e 3 para trás. Parece que não é Deus. Dá 2, 3 passos para frente e 4 para trás. E não fica impedido assim. Os bêbados era como eles estavam naquele momento, o que eles estavam falando naquela hora. Glória a Deus. E alguém diz: irmãos, o que a gente faz? Aí ele diz: segura Pedro, segura porque ele vai falar mais. Segura porque nós conhecemos ele vai falar bobagem. Irmãos, não era mais aquele Pedro, ele já tinha sido torrado, ele já tinha sido recebido o poder e a graça de Deus. Oh, glória a Deus. Segura nada, deixa eu falar. E você vai olhar a mensagem de Pedro, irmão. Mensagem simples, muito simples. Eu não sei por que os pastores, pregadores hoje querem enfeitar tanto bolo que se relam todo. A mensagem de Cristo é simples, é para todo mundo entender. E eu creio que os irmãos estão entendendo o que eu estou pregando aqui. Aí o cara começa a pregar as palavras difíceis. Aí o coitadinho do irmão fica passando esse negócio para comer, para se banhar. Eu não estou entendendo essa palavra. Mas que é um mundo de doideira, que ninguém entende.
batizado com o Espírito Santo, mas Jesus te chamou, você está debaixo de uma promessa. Busque, porque Jesus quer te batizar. Busque. Glória a Deus. E esta mensagem simples, quase 3.000 almas. Eu não vou mentir para irmãos. Tem que disse que foi 3.000, não foi quase. Foi 2.999. Foi quase. A Bíblia não disse que foi 3.000, foi quase. Então vamos ser sinceros e vamos falar a verdade. Louvado seja Deus para todos. Aleluia. Gálatas capítulo 2. Pedro é considerado uma das colunas da igreja. 1 Pedro, que nós estamos agora há pouco, reflete um pouco o seu temperamento. Quando você começa a ler 1 Pedro, ele vai se intitular como apóstolo de Jesus, e vai dizer: eu sou presbítero. Eita, pastor! A data da escrita desta carta é 63 a 64 depois de Cristo. Os destinatários, para quem que Pedro escreveu essa carta? Ele escreve aos irmãos da fronteira do norte da Ásia Menor. Esses irmãos estavam sofrendo. Sofrendo o quê, pastor? Perseguição. Eram judeus e forasteiros gentios. Ele escreve para encorajar esses irmãos e dizer para eles que quem é crente e aceitou Jesus como Salvador tem que sofrer. Eu já vi um monte de cara que quer sofrer, não. Quer seguir Jesus, que só está comendo picanha e bebendo Coca-Cola. Ele já viu Free Fire, torcendo para Flamengo, rapaz, é ir para a praia, sabe? É ir para a praia. Capítulo de número 11. E leia os versículos, você vai ver. Torturados, cerrados, andavam vestindo pele de ovelha, desamparados. Você já leu a história como os discípulos morreram? Os últimos momentos de Paulo, sozinho na prisão, decapitado. Mas tem quem não quer sofrer, não. Mas você está lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Jesus disse assim: se perseguir o dono da casa, vão perseguir os domésticos também. Salmo 34. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as livra. É Bíblia. Não para com esse negócio de então, o Senhor tira sofrimento, porque Deus não vai tirar. Deus vai te dar graça para te passar pelos momentos difíceis. Tirar Ele não tira, porque no meio do sofrimento Ele revela a sua graça e o seu poder. Uma vez que Paulo disse: Senhor, se espinha na carne, minha graça de baixo. Minha graça de baixo. Oh, glória a Deus. Eita, aleluia. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus não poupou o seu filho e vai poupar também. Segura, meu filho. Louvado seja Deus, porque o Senhor é conosco. Louvado seja o nome do Senhor Deus para todo sempre. Então Pedro escreve essa carta para encorajar os cristãos em meio ao sofrimento. O capítulo 5, Pedro vai dar uma exortação para os pastores. Ele vai falar, ele é a autoridade desse homem, ele vai ensinar algumas coisas para os pastores. Você deve cuidar do rebanho, não há ganância, não tem domínio sobre eles, mas com muita obediência. Louvado seja Deus. Sendo, sabe o que? Referência para o rebanho. É isso que Pedro vai ensinar no capítulo 5. Mas no capítulo 2, que foi nós lemos, Pedro vai escrever, meu filho, para esses crentes agora que já nasceram de novo. Porque tem um negócio por aí, pastor, não sei se você já ouviu isso, não sei se você também já ouviu isso. Ele é crente, mas não é liberto. É crente, mas não é liberto. Vocês já ouviram isso? E já ouviram muitas vezes isso. Irmão, esse irmão é crente, mas não é liberto. Meu filho, não existe isso. Ou é liberto ou não é liberto. Ou é salvo ou não é. Ou tu é de Deus ou tu é do diabo. Ou tu vai para o céu ou tu vai para o inferno. Esse negócio
estou aqui para a glória do nome de Jesus. Jesus me fez de pichador, pastor e pregador. Olha aí. Jesus não é bom? Eita, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você que já é liberto, vai para cá. É que tem uma história. Entende isso aqui. Eu já concluí. Esse negócio da história que vai para os pés de Jesus. Orar, Senhor. Tira isso de mim. Senhor. Não, vou para cá. Glória a Deus. Pedro aqui está dizendo, sabe o quê? É crente. Você que já é crente, é tu que tem que fazer isso. O Espírito de Deus te ajuda. Mas se tu não tomar uma posição, vai entrar no osso do joelho. Vai dar certo. Glória a Deus. É isso que Pedro está dizendo. Vocês devem deixar o quê? Isso aqui é sério. Pedro está mostrando que existe o deixar e também existe o desejar. O que Pedro está dizendo? Você tem que deixar o quê? A malícia. Vocês têm que deixar o quê? O engano. Você tem que deixar o quê? O fingimento. Vocês precisam deixar o quê? A inveja. Vocês precisam deixar a murmuração. Não é Deus, é você. Às vezes, irmão, não estou aqui defendendo o chifrudo, não. Não. E está pegando o seu pé todo, rapaz. O capeta está pegando a tua perna para te beber cachaça. Não. É tu que está aí. A carne é fraca. Isso está baixo. A carne é fraca. É nada, irmão. Deus nos dá graça. E Ele nos ajuda quando tomamos posições em nossa vida. É isso que Pedro está dizendo. Vocês precisam deixar isso. Pedro não está dizendo Deus, não. Está dizendo vocês que já nasceram de novo e que sentem essas coisas aqui, vocês precisam deixar. Lá! Ora, aconteceu comigo. E acontece contigo também. O que Pedro está dizendo? Deixe a malícia. O que é a malícia? A inclinação para fazer o mal. O que é malícia? Manha, astúcia. Tem que malicioso. O que Pedro está dizendo? Deixe o engano. O que é engano? O falso, o procedimento errôneo. É isso que Pedro está dizendo. O que ele está dizendo mais? Deixe os fingimentos, mostrar uma coisa e ser outra. É isso que ele está falando. Seja você. Eu já vi um bocado de gente querendo cantar igual não sei quem. Querendo pregar igual não sei quem. Eu passei de você mesmo. Tu não é um ego, tu é uma voz. Não tem que imitar ninguém. Não tem que parecer com ninguém. Se a tua voz é feia, é feia mesmo. Se tu canta bem, canta bem. Não tem que estar criando coisas que você não é. Porque isso é fingimento. E é isso que Pedro está dizendo. Deixe isso. Vocês são libertos. Vocês são servos de Deus. É isso que ele está falando. Eita, glória a Deus. O que é fingimento? Se o que não é, aparentar ser, é Coca-Cola, mas dentro do conteúdo é veneno. Se
que é inveja? Desgosto pela felicidade e prosperidade do outro. Você já viu? A pessoa que diz assim, tal pessoa comprou um carro. Aí o invejoso diz, aquele carro não é tão bonito assim. Quando o invejoso começa a dizer isso. O irmão tal comprou um carro, aquele carro ali. O que Pedro está dizendo? Deixa o que é murmuração. O que é murmuração? Reclamação. Fala mal. Praguejar. Irmão, isso aqui é uma lástima. O murmurador, a Bíblia diz que no capítulo 10 de 1 Coríntios, a Bíblia diz que Deus matou 23 mil, porque murmuravam. Sabe a murmuração deles? Que Deus só mandava o maná. E o pastor Antônio? Deus só mandava o maná para o povo. E o povo queria o quê? Carne. Esse maná velho aqui. A gente quer as paneladas lá no Egito. A gente quer carne, quer comer carne. E a Bíblia diz que Deus soprou o vento e trouxe o quê? Codornizes. E quando o povo estava comendo, Deus matou. Foi dele, foi Satanás não. 23 mil. Só tem uma matada. Todos aqueles que são murmuradores. Murmure não. Reclame não. Faça não, não pragueje não. Faça isso não. Louvado seja Deus. Deus não gosta murmuradores. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, a Bíblia diz: em tudo e por tudo dai graças. Como é que está a tua geladeira? Está igual ao começo do mundo, só água e luz? Glorifique a Deus. Tem alguma coisa lá? Você está sentado aqui, mas deve estar imaginando: meu Deus, eu estou aqui glorificando a Deus. A barriga está roncando. Irmãos, quantas das vezes, hoje não, Deus já me deu uma coisinha a mais, mas quantas das vezes eu saí para pregar, pastor Roberto, sem nenhuma perspectiva de alguma coisa em casa. Quantas das vezes aqueles que me convidaram, nem a passagem de volta me davam. Quantas das vezes, do lugar para onde eu fui, eu vi andando a pé, com fome, porque aqueles que me levaram para pregar, nem sequer ligavam para mim. Louvado seja Deus, mas em momento algum da minha história, abri a minha boca para reclamar nada. Quantas das vezes eu deitado, porque eu tenho um problema sério em coluna, de hernia de disco, e Deus é testemunho, eu estou diante da igreja. Quantas das vezes, não estou falando isso para dizer que eu sou mais do que ninguém, sou não, irmãos. Eu só entendo e compreendo que não vale a pena você murmurar. Deus quer que você glorifique e exalte o seu nome, porque em momento algum Ele vai te deixar sozinho. E esta noite Ele está dizendo: eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza, eu sou o teu socorro na hora da angústia. Sabe que isso é no Salmo 20, o Salmo 20, versículo 7, e o versículo 8 é tão bonito. Sabe o que o salmista diz? Louvado seja Deus. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns encurvam-se e caem, mas nós permanecemos de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Em vez de murmurar, 302, a nossa alma cristã, cante, oh glória a Deus. Tem gente que desce a rima da mulher de Jó. Eita, mulher desviada. E você, tem gente que desce a rima da mulher de Jó. Essa mulher não é crente. Mas irmão, vai para cá, cai entre nós. Às vezes você pede 10 reais, o retorno que são. E imagina quem perdeu o filho, olha o marido daquele jeito, perdeu tudo, em questão de quanto rápido. Olha a estrutura daquela mulher, como está o psicológico daquela mulher. Mas o Deus Todo-Poderoso concedeu graça a Jó. Quando ela chegou diante dele, ele disse: ô Jó, abençoe teu Deus, se desvia. Jó disse: não, esse Deus me deu, ele tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Eu
estou aqui à toa. Eu estou aqui como profeta de Deus neste altar santo, que o Senhor assim escolheu para dizer para ti: louvado seja Deus, que a história muda. Deus é aquele que abre porta e não tem porta, e aquele que cura todo tipo de enfermidade, e aquele que nos alegra. Nenhum de nós, pastor Roberto, estamos isento de enfrentar as lutas, as agrulhas, louvado seja Deus, os ataques de Satanás. Mas uma coisa é certa, como disse o salmista no Salmo 121: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Louvado seja Deus pelo céu. Então não murmure. Alguém que Pedro diz para a gente concluir? Deixa a malícia, não seja malicioso. Olhe para as coisas com simplicidade. Deixa o engano.